Hoje, na União Europeia, foram apresentados prognósticos bastante desanimadores sobre a duração da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E hoje, o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, declarou que, infelizmente, ele não vê motivos para otimismo em relação ao fim da guerra. Na opinião dele, a Rússia apenas simula um processo de paz e, por isso, essa guerra pode se arrastar por mais alguns anos. E, de certa forma, a declaração do presidente americano Donald Trump, ontem na cúpula da OTAN, pode, infelizmente, deixar a Europa um pouco mais relaxada nesse sentido. Porque Trump tentou acalmar os europeus e declarou que, enquanto ele for presidente, a Rússia não invadirá a Europa. E por isso pode-se continuar construindo suas estruturas defensivas, toda a sua arquitetura de segurança, bem, pelo menos por mais alguns anos. E, infelizmente, isso se encaixa no contexto de que a guerra da Rússia contra a Ucrânia em território ucraniano pode realmente continuar por vários anos. Ao mesmo tempo, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que Trump prometeu a ele que viria à Turquia a qualquer momento, caso Erdogan conseguisse organizar e realizar negociações diretas entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. É isso aí. Moscou já reagiu a isso e declarou que, para que a data da terceira rodada de negociações com a Ucrânia seja definida, é necessário realizar primeiro mais algumas trocas de prisioneiros. Ou seja, eles estão novamente procurando desculpas para não irem às negociações. Bem, ainda nesta edição vamos falar um pouco sobre Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que hoje inventou um novo motivo para bloquear a entrada da Ucrânia na União Europeia. Meu nome é Alexei Peche, hoje é 26 de junho no calendário. A seguir vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Peche News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje estão acontecendo reuniões de alto nível na União Europeia e hoje o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, disse em voz alta o que muitos funcionários europeus já comentavam nos bastidores. E ele fez uma previsão bastante desanimadora sobre a duração da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nausėda não vê motivos para otimismo quanto ao fim da guerra na Ucrânia em um futuro próximo. Ele afirmou que a Rússia apenas simula um processo de paz. A seguir, sua citação: "Espero que, até o momento da adoção do próximo quadro financeiro plurianual, a guerra na Ucrânia já tenha terminado. Mas, por enquanto, não estou muito otimista." E depois, o líder lituano explicou sua posição dizendo que a Rússia apenas simula um processo de paz e, segundo o presidente, Moscou não demonstra um desejo real de avançar. Citação: "Eu não vejo luz no fim do túnel. Isso é por causa da falta de vontade da Rússia de avançar. Ela apenas finge e simula negociações." Em seguida, Nausėda destacou que o cessar-fogo é uma condição fundamental para o início do diálogo de paz. Porém, no momento, isso não existe e não há previsão de que aconteça. Por isso, ele enfatiza que a reação deve ser inequívoca. Citação: "Devemos impor o 18º pacote de sanções contra a Rússia. Na minha opinião, esse pacote é bom, forte e suficiente, mas é claro, devemos evitar quaisquer exceções ou flexibilizações nele." Separadamente, Nausėda destacou a importância da unidade transatlântica. Ele apoiou a iniciativa de envolver países terceiros nos esquemas europeus de compras de defesa. Em relação ao futuro da Ucrânia na União Europeia, Nausėda pediu a aceleração do processo de negociação e a não adoção de padrões duplos. É inaceitável quando vemos uma abordagem seletiva em relação aos países que buscam se tornar membros da União Europeia. Estou-me referindo à Moldávia e à Ucrânia. Ambos os países estão fazendo grandes esforços e alcançando bons resultados na implementação de reformas, mas, infelizmente, devido a alguns obstáculos bilaterais, a Ucrânia não consegue abrir o primeiro cluster de negociações. Mas todos acreditam que esse cluster deve ser aberto o mais rápido possível e até o final do ano todos os outros também. Citação: "É útil estabelecer um objetivo político, por exemplo, ver a Ucrânia como membro da União Europeia a partir de 1º de janeiro de 2030. E, além disso, acrescentou que essa é uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo é justamente isso que motiva. Ou seja, basicamente, estabelecer um prazo e avançar juntos em direção a esse prazo. Agora vamos passar para as declarações de Trump. Mas no contexto da adesão da Ucrânia à União Europeia, quero destacar também Viktor Orbán nesse sentido. Porque o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, mais uma vez expressou um forte protesto contra a entrada da Ucrânia na União Europeia. Desta vez ele chamou a guerra na Ucrânia de principal problema.
Na véspera da cúpula da União Europeia, Viktor Orbán destacou que a guerra na Ucrânia é o principal problema, por isso a Hungria não está pronta para apoiar a integração de um país que está em estado de conflito armado. Aí está o problema, ao que parece. Citação: o problema é a guerra. Se integrarmos a Ucrânia à União Europeia, estaremos integrando a guerra. E nós não queremos estar juntos em uma comunidade com um país que está em guerra, que projeta a guerra também sobre nós. Isso significa que se um membro da União Europeia está em guerra, isso significa que a União Europeia está em guerra e nós não gostamos disso, declarou Viktor Orbán. Então, Vitucha, vá para Moscou até o seu amigo, o ditador Putin, e diga a ele para acabar com a guerra, se você realmente não quer integrar a guerra na União Europeia. E quando perguntado se Orbán estaria pronto para desbloquear as negociações de adesão da Ucrânia caso a Rússia cesse o fogo, o primeiro-ministro húngaro, não deu uma resposta clara. Ele declarou que no momento não há cessar-fogo, então não vale a pena falar sobre isso. Dizem a ele, se a União Europeia pressionar Moscou em conjunto e Moscou cessar o fogo, você desbloqueará imediatamente a adesão da Ucrânia à União Europeia. E Orbán ficou em silêncio e disse, bem, agora não há cessar-fogo. Resumindo, Orbán mais uma vez está apenas tentando encontrar algum motivo para ser contra. Bem, e quanto à segurança da Europa e essa previsão nada animadora de Nauseda, eu acrescentaria aqui a declaração de Donald Trump na cúpula da OTAN, que é vista de forma positiva, mas também há um tom negativo nessa declaração. Como foi informado hoje, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, expressou total apoio à OTAN e à sua missão de defesa após a cúpula dos líderes da aliança. Como afirmou Trump, essas pessoas realmente amam seus países, isso não é uma farsa e estamos aqui para ajudá-los. Além disso, o líder americano, em uma sessão fechada, declarou que a Rússia nunca atacará com a OTAN enquanto ele for presidente. 32 países da OTAN, por sua vez, concordaram em mais que dobrar as metas de gastos com defesa. Isso era algo que antes era um obstáculo para Trump, mas agora se tornou motivo de orgulho para ele. E essa mudança do presidente dos Estados Unidos da América foi resultado de grandes esforços por parte dos aliados da OTAN para agradá-lo. Ele passou a noite no Palácio Real e recebeu uma mensagem entusiasmada do secretário-geral da OTAN. E um líder após o outro, em uma reunião fechada, elogiou sua liderança e o recente ataque ao Irã. A cúpula foi literalmente organizada de acordo com os gostos do presidente americano. E então, depois de tudo isso, aquele mesmo Nauseda declarou: acho que devemos adotar o lema "Vamos tornar a OTAN grande de novo", uma referência ao Make America Great Again. E qual é o perigo dessa declaração? O perigo está no fato de que Trump, na essência, deu uma garantia ilusória aos países europeus de que Putin não atacaria. Vocês ainda têm pelo menos 3 anos, então vocês se armam, reequipam seus exércitos, se defendem, não haverá nenhum ataque, por isso a guerra na Ucrânia pode continuar. Ela supostamente não ameaça vocês agora. Mesmo assim, nesse contexto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que seu colega americano, Donald Trump, vai se juntar às negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, desde que o ditador russo Vladimir Putin concorde em participar delas. Erdogan contou que durante seu primeiro encontro com Trump, desde a posse dele, informou a Trump que Ankara deseja que os líderes da Ucrânia e da Rússia se reúnam na Turquia para negociações de paz. E então segue a citação de Erdogan. Trump respondeu: se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, for a Istambul ou Ankara para resolver o problema, eu também irei para lá. Vamos estabelecer os contatos necessários e, se Deus quiser, esse encontro acontecerá o mais rápido possível. Mas aqui é óbvio que Putin, assim como em 15 de maio, vai inventar de novo um monte de razões pelas quais ele não pode ir a essas negociações diretas. Zelensky, há mais de um mês, já havia dito publicamente a Putin: eu estou na Turquia, venha para cá, pare de se esconder no seu bunker, pare de esconder essa sua cabeça careca em algum lugar. Venha para as negociações. Você mesmo gritava que só aceitava negociações diretas, nada de cessar fogo. E é óbvio que agora os assessores do Putin vão inventar de novo um motivo para dizer por que não, porque o Putin não pode. Aliás, eles já inventaram. No Kremlin declararam que querem que a data da terceira rodada de negociações com a Ucrânia seja definida após a conclusão das trocas de prisioneiros. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, neste momento a Ucrânia e a Rússia estão cumprindo aqueles acordos humanitários que foram alcançados durante a segunda rodada de negociações em Istambul. E, como ele declarou, depois que todos os procedimentos de troca acordados forem concluídos, será a vez de definir as datas para a realização da terceira rodada.
Mas a Rússia insiste que a terceira rodada também deve ser no nível de Medinsky, mas definitivamente não no nível do ditador Putin. O ditador Putin, aliás, tem até medo de ir agora ao Brasil e diz: é melhor eu participar por videoconferência, vai que me prendem. Ele é tão corajoso, mas só tem coragem de falar alguma coisa do bunker, dar ordens e bombardear cidades ucranianas completamente pacíficas. Enfim, essas são as notícias da Europa. Por isso vou deixar as reticências por aqui por enquanto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. É isso, cuidem-se. Até mais, pessoal. Legenda criada por